Olá, sejam bem-vindos a essa aula onde eu vou mostrar para vocês quais são os top power-ups do Trello. E o que são os power-ups do Trello? Eles funcionam como plugins que você pode ir plugando, como o próprio nome já diz, no Trello, para agregar ao sistema do Trello funções adicionais que o Trello de forma nativa não possui. No Trello, no plano gratuito, você tem acesso lá quando você clica lá em Power Apps, como eu te mostrei lá dentro do card que eu te falei. Olha, aqui são os Power Apps e logo depois tem as automações e tal. Quando você clica lá, você vai abrir uma galeria cheia de Power Apps para você pesquisar, conhecer. Então você tem acesso a todos eles no plano gratuito. Porém, no plano gratuito você tem algumas limitações de quantidades de Power Apps que você pode usar e alguns Power Apps são pagos, tá certo? De qualquer forma, na versão 100% gratuita do Trello, você pode ver todos os power-ups, usar uma infinidade deles, e também existem muitos power-ups que são gratuitos, que você pode ir usando também, tá certo? Outros que são temporariamente gratuitos e depois são pagos. Para te ajudar, eu listei aqui quais são os power-ups mais importantes e que aumentam ao extremo a produtividade da sua equipe e da sua gestão, obviamente. Deixa eu te mostrar aqui quais são esses power-ups. O primeiro é o Calendar ou o Planeway Calendar. São dois power-ups que você pode encontrar. Um se chama apenas Calendar e outro Planeway Calendar, tá? Basicamente, eles são muito parecidos, eles mudam, é uma questão mais visual que muda ali, alguns detalhezinhos, tá? A primeira ativação do Trello que todos devem fazer é esse Power Up, tá? Então, vai lá, ativa esse Power Up, que é o Power Up de calendário. Então, como nós estamos falando de tempo, de cumprimento de prazos, é preciso ter as tarefas, é possível visualizar as tarefas também em formato de calendário. Esses Power Ups, eles fazem basicamente isso, eles pegam todas as tarefas que estão lá, você aperta um botãozinho e aí ela te mostra tudo num calendário do mês, por exemplo, ou da semana. Aí você tem uma visão geral, tá certo? Então, para ter essa visão holística, né, do projeto em datas dentro do mês ou dentro de uma semana, isso é assim, é o primeiro Power Up que você tem que colocar, tá certo? Se você é alguém que quer sempre entregar nos prazos, não estourar prazos, é fundamental isso aí para a tua gestão. Então, adiciona lá algum desses dois Power-Ups, o Calendar ou o Planeway Calendar, e começa a ver todas as suas atividades em formato de agenda. O segundo Power-Up daqui da lista é o Many. Esse é um Power-Up que permite mover vários cards de uma só vez, sem precisar abrir um por um em diferentes colunas, listas, né? Isso pode te dar bastante produtividade e evitar aí muitos minutos perdidos com essa tarefa repetitiva de precisar ir abrindo colunas diferentes e vendo cards por cards. Então aqui, ó, basta clicar no menu de 3 pontinhos, selecionar o Many e você verá a opção de selecionar os cards que deseja mover. Seleciona e move, tá? Rapidamente. Muito importante esse Power Up. O terceiro Power Up é o List Limits. Esse Power Up ele permite que você defina limites para o número de cartas, para o número de cards que podem estar em determinada lista, né, coluna. Se o número de cards exceder o número designado por você, a coluna inteira, a lista inteira mudará de cor para notificar você. Isso é útil se você tiver recursos humanos, né, pessoas limitadas para um projeto. Digamos que a sua equipe só pode lidar com 5 tarefas por vez, para não correr risco de colapso e atraso de entregas. Se alguém adicionar mais tarefas do que 5, ela vai receber esse aviso aí visual, que significa que pode sobrecarregar a entrega, tá certo? Então é muito importante isso aqui, é uma ajuda bem bacana. Temos aqui também o quarto, que é o Card Repeater. Como é que isso funciona? Por incrível que pareça, o Trello, nativamente, ele não permite que você crie tarefas repetidas automaticamente. Tipo, toda semana você sabe que vai ter uma tarefa, o Trello não permite que você, nativamente, que você deixe isso já programado para que aquela tarefa, que aquele card surja em determinada lista lá, que eu chamo de coluna também.
e com pessoas responsáveis por fazer aquilo, e com todas as configurações daquele card, né? É preciso sempre criá-los novamente, mesmo que você saiba que toda semana aquilo vai se repetir. No entanto, habilitando esse Power Up, que é o repetidor de cards, você pode fazer isso facilmente, tá? A ativação desse repetidor de tarefas fica dentro dos cards individuais. Para acessá-lo, basta clicar em um card e você encontrará abaixo do título Power Up, lá dentro do seu card, você vai encontrá-lo. Ao clicar no botão de ativação desse Power Up, que é o repetidor de tarefas, será aberta uma janela onde você poderá definir os critérios a partir dos quais o cartão, né, o card, se repetirá. É possível definir hora, dias específicos, semanas específicas, o local onde o cartão se repetirá dentro do quadro e será adicionado ali ao Trello e muito mais. Tá? Então isso é muito bom para você aumentar a produtividade da gestão. O próximo Power Up que eu quero te falar é o Board Sync, tá? Que foi feito pela Unito. Como é que ele funciona? Existe uma falha histórica no Trello que é o fato de um card não poder existir em diferentes quadros do Trello. Lembrando que quadro, pessoal, não é nem a coluna nem o card. O quadro é a imagem toda da tela lá. É um quadro que você criou para gerir ele lá dentro. Então não dava para você ter um card espelhado em um quadro e sempre que você alterasse aquele card em um quadro, ele automaticamente alteraria em outro quadro. Isso é muito útil, às vezes porque é um card compartilhado e tal, está em diferentes projetos. Ou seja, você não conseguia fazer esse espelhamento de forma vinculada, entendeu, de cards. Isso pode ser extremamente útil para o trabalho em equipe. Então assim, pois bem, o Board Sync, ele é um Power Up que permite fazer isso. Então, com ele é possível espelhar cards, o que garante que atualizações feitas em um quadro, lá, em um card que está em outro quadro, se reflitam automaticamente no outro quadro que tem o mesmo card. Beleza? Bem útil isso daqui. O próximo Power Up são os Custom Fields. Muito útil também. Como é que funciona? Esse Power Up ele melhora muito a capacidade de visualizar mais informações no card rapidamente, batendo o olho, só batendo o olho, sem interagir com o software. Basicamente, você pode criar diferentes campos dentro dos quais você pode preencher todas as informações para categorizar aquele card, entendeu? E quando você bate o olho, você sabe já do que se trata. A categorização torna as informações mais simplificadas e fáceis de entender à primeira vista. Você pode criar até 5 campos personalizados diferentes, tá? A melhor parte é que os campos não são apenas para armazenar informações de texto. Também podem ser criados para armazenar especificamente números, datas, menus suspensos, verificações. Depois de começar a usar esse Power Up, você vai entender que não dá para viver sem ele. Ele melhora muito a velocidade, inclusive, da gestão. Então, como você pode ver aqui, você vai ter esse campinho aqui de Custom Fields, você vai definir os campos personalizados e ele vai aparecer aqui, ó, logo na frente. Esses campos personalizados vão aparecer logo na frente do card, se você precisar clicar em nada, tá certo? E aí, se você clicar, você vai ver também os campos personalizados mais detalhados lá dentro do card. Vamos aqui para o próximo Power Up, que é o Private Notes. Como é que ele funciona? A maioria dos gestores e equipes trabalham em painéis do Trello compartilhados, né? E não há como manter nenhuma informação privada. Por isso, muitas pessoas mantinham quadros inteiros privados só para poder armazenar notas e ideias que não estão prontas para serem compartilhadas ou que não podem ser visualizadas por outros membros daquela equipe ali por algum motivo, tá? Então, não dava para você ter um card específico privado. Todo mundo que estava ali ia ver tudo que estava dentro do quadro. Então, esse Power Up de Private Notes, eles resolvem esse problema, dando a você um campo privado nos cartões do Trello, onde é possível inserir notas que não são visíveis para ninguém ou para algumas pessoas. Isso é muito útil, pois você pode armazenar informações e ideias diretamente nos cartões aos quais estão relacionadas essas ideias e anotações, e não precisa manter um local separado, outro quadro
só para fazer isso, tá certo? O próximo Power Up é o Cloud Storage Power Up. Então, como é que ele funciona? Eu nem preciso dizer o quanto é útil poder inserir de forma mais poderosa pastas de armazenamento de arquivos do Google Drive, ou do Dropbox, por exemplo, ao seu card do Trello, né? Como você viu, o Trello tem de forma nativa essa opção lá, quando você vai escolher os anexos e tudo mais. Porém, esse Power Up aqui ele dá umas funções a mais e vale a pena você testar. Depois de adicionar esse Power Up, você vai poder acessar qualquer arquivo ou pasta dentro do próprio card que você está, sem precisar sair do Trello para ir lá no seu site do Google Drive, por exemplo, buscar o arquivo. Então você ganha velocidade. Além disso, é possível anexar também arquivos e pastas específicas, por exemplo, inteiras a um card, para acesso rápido e fácil. O Power Up mostra até uma prévia dos arquivos que foram anexados anteriormente lá. Acho esse Power Up bastante útil e eu uso ele diariamente. Então, se você também armazena arquivos em nuvem, e muito provavelmente armazena, esse Power Up ele economiza tempo e ao mesmo tempo oferece acesso rápido a arquivos importantes que estão sendo compartilhados entre a equipe, ok? Vamos aqui, seguindo. Esse Power Up aqui, que é o Card Snows, o que ele faz? Esse Power Up ele é muito importante para manter o fluxo do trabalho organizado, sem precisar muitas vezes perder tempo analisando o conteúdo de cada card para saber se você vai arquivar ele ou não. Às vezes você tem muito card e vai ser improdutivo em alguns momentos parar para analisar tudo aquilo. Assim, esse Power Up permite organizar os cartões sem perder esse tempo, né? Tempo de saber se arquiva, apaga ou não, e aí você pode perder alguma informação importante na correria do dia a dia, apagar algo que não deveria, porque você estava com o tempo apertado para analisar. Esse Card Snows, ele arquiva os seus cards por um período de tempo especificado por você e depois insere de volta no quadro após um tempo também especificado por você. É muito útil em colunas onde você agrupa, por exemplo, as ideias que você teve, sabe, projetos futuros, pois te dá a liberdade de adicionar quantos cartões você quiser lá, sem a preocupação daquilo poluir visualmente, sufocar visualmente, e aí você deixa aquilo lá invisibilizado durante um período de tempo e não polui nada, você não vai ter que ficar arquivando nada. Então, por exemplo, uma ideia pode surgir a qualquer momento e você vai ter essa coluna lá, essa lista lá no Trello, para armazenar isso lá, colocar o volume que você quiser lá de ideias, sem que isso atrapalhe visualmente ou sufoque assim a tua gestão, nem o quadro lá, nem sufoque a equipe lá, ficar vendo um monte de coisa, tá? Então, um exemplo, digamos que você usou esse Power Up para adiar as visualizações dessas ideias que você vai juntando ao longo do tempo. Você adiou por um mês, você usou esse Power Up para invisibilizar elas lá durante um mês, porém elas continuam lá intactas. Esses cartões eles estarão de volta daqui a um mês, e nesse período você vai, ao fim desse período você vai analisar, eles vão voltar e você vai se lembrar daquilo. Então, se for viável trabalhar naquelas ideias naquele momento, você mete brasa. Se não for, você adormece elas por mais um mês, entendeu? Assim a sua cabeça também tem um tempo maior para ficar mais arejada e você pensar novamente naquilo com outra percepção, com outra abordagem, sabe, depois de um tempo. Isso é bem útil. O próximo Power Up é o Countdown. Como é que ele funciona? Como o próprio nome sugere, esse Power Up ele ajuda a adicionar um cronômetro de contagem regressiva aos cards no Trello. Então ele exibe a hora em contagem num fundo azul, assim, um sticker, que muda para vermelho a cor dele quando o tempo acaba. Esse recurso é muito útil para todos verem, tanto o gestor quanto os que estão sendo geridos, os liderados, em relação ao andamento dos prazos estabelecidos, só de bater o olho assim. Então esse Power Up ele pode ajudá-lo a enfatizar tarefas importantes. Se algo for muito importante, você pode fixar uma contagem regressiva na parte inferior do card, garantindo que ninguém perderá aquilo ali de vista. Aqui então, no próximo nós temos o Timing List. Esse Power Up, como é que ele funciona? Veja só, às vezes
As nossas colunas, lá, as listas, onde estão os cards do Trello, ficam longas demais e ficam fora de controle. Nesse cenário, onde elas ficam com muitos cards lá, pode se tornar cada vez mais difícil controlar esses cards. E enquanto nós continuamos ali movendo cards entre colunas, alguns cards obscuros ali podem permanecer empacados. Isso já aconteceu comigo algumas vezes e por isso eu já perdi prazos importantes. É exatamente este o problema que o Power Up Time List resolve. Ele mostra há quanto tempo o card está lá na coluna. Uma vez por semana você pode olhar a coluna específica e descobrir quais cards estão parados lá há muito tempo. E aí como você vai lidar com esses cards que estão parados, tá? O Power Up também mostra um gráfico com dados agregados para os cards. Isso pode ajudá-lo a identificar as partes do projeto que estão demorando mais para andar. Suponha que o projeto envolva 4 etapas e você tenha criado uma coluna separada para cada etapa. Agora, no geral, uma tarefa leva, vamos supor, uma semana desde a entrada na primeira etapa até a conclusão. Vamos supor, este Power Up ele vai mostrar em qual dos 4 processos o seu card passou a maior parte do tempo, permitindo que você então otimize essa etapa para fazer as atividades andarem com mais rapidez. Tá? É muito interessante isso aqui para a sua gestão. Temos aqui o próximo Power Up, que é o Slack. Vamos lá, o Slack é uma das ferramentas mais utilizadas no mundo para comunicação de pequenas, médias e grandes empresas, tá certo? E ele é altamente complementar ao Trello. Um número gigantesco de startups pelo mundo, por exemplo, usam essa dupla de ferramentas para gerir suas equipes. O Trello, sendo uma ferramenta de colaboração de projeto, e o Slack, uma ferramenta de comunicação mais robusta entre as equipes, eles funcionam em conjunto para garantir que os projetos sejam pontuais e que não haja falha de comunicação entre os gestores e liderados envolvidos. Aqui estão algumas coisas que o Slack Power Up no Trello podem fazer para você. Primeiro, enviar cards do Trello para canais do Slack ou mensagens diretas dentro do Slack. Segundo, configurar alertas para notificar automaticamente os canais lá do Slack ou usuários específicos sobre atividades no Trello a nível, se essas atividades estejam a nível de quadro, a nível de coluna lá, que são as listas, ou a nível de card, tá? E terceiro, transformar os brainstorms lá no Slack em itens acionáveis que podem ser enviados, né, acionados lá no Trello. Você pode tornar esse Power Up também ainda mais útil e poderoso instalando o aplicativo Trello for Slack. O Trello for Slack basicamente é um Power Up do Slack para o Trello, entendeu? Então, se você usa o Slack, vai lá e instala nele o Trello for Slack. E aí, depois de adicionar isso, você vai poder fazer coisas como, lá direto do Slack, adicionar cartões ao Trello diretamente lá do Slack, alterar datas de vencimento direto do Slack, inscrever-se em cartões a partir do Slack e muito mais. Se a sua equipe usa essa dobradinha que é incrível, Trello mais Slack, você precisa instalar esses dois Power-Ups, ok? O próximo Power-Up aqui é o Card Agent. Como é que ele funciona? Esse Power-Up ele vai dar a você uma dica visual para os cards com os quais você não interage há algum tempo. Existem 2 dicas visuais que você pode escolher aqui. Você pode escolher o modo regular, que fará os cards mais antigos irem ficando mais transparentes, né? Ou pode escolher o modo pirata, que faz com que os cards mais antigos rasguem e adquiram uma tonalidade amarelada, tipo aquele papel velho, sabe? Quanto mais tempo você ficar sem interagir com aqueles cards, mais forte será esse efeito de apagamento, de envelhecimento, tá? Esse Power-Up ele é muito útil para quadros que contêm colunas com muitos cards, porque aí eles vão ficando envelhecidos e você vai vendo de forma bem clara ali o que é que está travado há muito tempo. O próximo Power-Up é o Card Priority. O Card Priority é um Power-Up
muito bom, tá? Ele é um complemento para visualizar facilmente as tarefas de alta prioridade que precisam de atenção por você, gestor, e também por quem está as executando. Além disso, ele ajuda a visualizar quantas tarefas de alta prioridade foram concluídas para ter assim uma ideia do trabalho que sua equipe fez em um determinado espaço de tempo. E aqui, seguindo a nossa lista de Power-Ups, nós temos os Power-Ups do e-mail, né? Por exemplo, do Gmail e do Outlook. O e-mail ainda é a ferramenta mais usada nas empresas para se comunicar com equipes, clientes ou parceiros em todo o mundo. Tá? Com o Power-Up para Gmail ou Outlook, você pode transformar rapidamente e-mails importantes em tarefas acionáveis no Trello para que você possa, com apenas um clique, jogar aquele e-mail inteiro dentro de um card no Trello e solicitar a algum membro da equipe para que ele analise aquelas informações para poder iniciar uma tarefa. É algo extremamente prático que te ajudará absurdamente no dia a dia. Você não vai precisar copiar todo aquele e-mail e colar lá no Trello. Você apenas aperta um botão e ele vai para o Trello, entendeu? Um exemplo prático. Se uma empresa inicia a entrega de um produto ou serviço contratado só após receber a confirmação de pagamento por e-mail, basta após receber esse e-mail de confirmação de pagamento, transformá-lo em uma tarefa no Trello e dizer para o encarregado de dar prosseguimento ao processo, a esse processo após o pagamento, que olhe os dados do cliente contidos neste e-mail de confirmação de pagamento para poder, por meio daquelas informações, enviar seu produto ou marcar uma reunião com aquele cliente para iniciar a coleta de informações para poder prestar o serviço contratado pelo cliente, sabe? Então, enfim, as possibilidades são infinitas e esse é um Power-Up fundamental. O último Power-Up que nós veremos aqui é o Power-Up Voting. Como é que ele funciona? Este Power-Up ele é para equipes que gostam de colaborar em relação a ideias que precisam ser escolhidas, aprovadas ou algo desse tipo, sabe? Suponha que você tenha algumas ideias e queira ouvir a opinião de toda a sua equipe ou de toda a empresa sobre qual ideia você deveria escolher para dar prosseguimento. Basta habilitar esse Power-Up de votação e pedir à sua equipe ou à empresa inteira para votar a favor da ideia que acham mais viável. Além disso, esse Power-Up também pode ser utilizado para fazer a empresa toda interagir, tá? Se sentir mais incluída. Então, sei lá, você está pensando em fazer um happy hour, então um evento na empresa de interação, o RH pode colocar lá várias possibilidades e a galera da empresa toda voltar dizendo no que prefere, em qual tipo de atividade prefere, em qual tipo de evento prefere, qual tipo de ação prefere. E se engaja todo mundo com esse aplicativo, está tudo dentro do Trello, então está tudo dentro do sistema de gestão, tá? Você pode também colher feedbacks muito importantes com essa ferramenta, pode fazer pesquisas estratégicas internas, sabe? E colher feedbacks muito importantes de diferentes membros da equipe, o que é muito valioso. Tá certo, pessoal? Então esses aqui eu acredito que são os principais Power-Ups para você utilizar no Trello. Utilizando isso aqui, o seu Trello ele fica muito mais poderoso. Se torna uma ferramenta infinitamente mais poderosa do que o que ela já é de forma nativa, sem esses plugins, né? Sem esses Power-Ups, tá certo? Então use e abuse dos Power-Ups, tem muitos outros lá que você pode navegar e conhecer, tá certo? Na próxima aula agora eu vou te falar um pouco sobre a automação no Trello, tá? Te espero lá.